Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do GEPOT, o Grupo de Estudos e Pesquisas Organizacionais e Transpessoais da Casa de Padre Pio, o ponto de encontro entre ciência e espiritualidade. Hoje, mais uma noite bastante especial, estamos recebendo o nosso grande amigo, irmão Paulo Iannuzzi, praticamente já um sócio de carteirinha aqui da casa. Ano passado teve 2 vezes conosco no nosso ciclo de estudos dos grandes mestres da humanidade. Se eu não me engano, no início do ano passado ele falou sobre o Mahavatar Babaji. Isso. E mais para o final do ano ele falou sobre o Imhotep. O filósofo Ptah-hotep. Ptah-hotep, exatamente. E realmente foram 2 encontros muito bons, com excelência como sempre. Quem quiser é só assistir lá no canal da Casa de Padre Pio, quem quiser rever, quem ainda não viu para ver. E nesse novo ciclo de 2025, que a gente está tratando temas mais abertos, nada melhor do que chamar um especialista em civilizações antigas, principalmente a egípcia, para falar desse grande tema que surgiu nos últimos 2 meses, né, desses cientistas italianos, escoceses, que me parece ele vai explicar melhor, que através de um radar descobriram estruturas subterrâneas lá no Cairo, né, na pirâmide de Gizé. Sim. Então, hoje a gente vai esclarecer o que é mito, o que é verdade nessa história, o que todo mundo já sabia e até hoje ninguém sabia. Então, hoje é a noite que a gente vai desvendar esses mistérios. Tá bom? Antes de, então, passar a palavra definitiva para o Paulo, Emanuel vai dar algumas palavras para a gente. Ok. Boa noite a todos, boa noite aqui e lá na internet. O egiptólogo que está aqui do meu lado, Paulo Iannuzzi, conhecido em todo o mundo, ele tem algumas explicações para nós, porque a notícia saiu e passou para o mundo inteiro, e eu li aqui, tem foto, tem tudo. Talvez até tivessem feito um filme lá embaixo, mas ele vai explicar isso tudo para a gente e eu estou ansioso para saber. Com a palavra, Paulo Iannuzzi. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo online e assistirão depois a gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esclarecer alguns pontos a respeito dessa descoberta, entre aspas. E a primeira coisa a esclarecer, embora de uma forma muito gentil e carinhosa, né, a qual o Emmanuel e o Dave se referirão a mim, eu não sou egiptólogo. Eu sou um estudioso de Antigo Egito há muitos anos, já convivi no meio egiptológico, mas eu não sou formado nessa especialização de egiptologia. Tá? Não, porque isso dá problema. Fora. No meio acadêmico é complicado. Então, eu não sou um acadêmico de egiptologia, embora estude já há bastante tempo, principalmente com ênfase na questão oculta, esotérica, espiritual. Como muito bem disse uma amiga nossa ainda há pouco, não tem como separar o Antigo Egito e civilizações antigas do contexto espiritual, espiritualista, magista e etc. Assim como já foi tratado aqui, e volta e meia tratado, a ufologia também. Não tem como separar isso de um processo também dito espiritual, energético, multidimensional. Mas o nosso assunto aqui é esse, sobre essas descobertas realizadas no Egito há cerca de 2 meses atrás, que em verdade não são recentes tanto assim. Isso começou em 2020 e 2022. Vamos esclarecer aos poucos esse processo. Tá? Então, como a velha frase conhecida, considerei adequada aqui para o nosso início, o homem teme o tempo teme as pirâmides. Tá? Mas você pode englobar essa questão do Egito subterrâneo
para o Egito Antigo todo, praticamente. Tá? Essa foto aqui eu tirei quando lá estive, é do show de som e luz, que é feito no templo de Luxor, no templo de Karnak, Abu Simbel, se não me engano, e principalmente em Gizé, nas pirâmides. Tá? E é sobre esta pirâmide, a pirâmide do meio, ali à direita nós vemos a grande pirâmide de Quéops, a pirâmide de Khafre, que é a em questão, e a pirâmide menor de Miquerinos, que são termos transliterados para o grego do original egípcio, do faraó Rufo, em grego Quéops, do faraó Hefra, em grego Khafre, e do faraó Menkaure, em grego Miquerinos. Tá? Pode passar, por gentileza, para o próximo slide. Aqui é uma tomada de fora que eu mesmo tirei. Aqui fica o espaço para a acomodação dos turistas para o show de som e luz. Essa é a saída do complexo de Gizé da visitação das pirâmides. Tá? Aqui na lateral tem uma rua com comércio. Atrás fica um hotel, bem rústico, e beirando a cidade do Cairo, essa região. E como eu sempre falo, não somente eu, né, é muito interessante quando você chega lá no Egito, que observa a cidade do Cairo, a maior metrópole da África, muito parecida com São Paulo, com aquela arquitetura dita, entre aspas, moderna, desordenada, e ao lado você olha para isso aqui, ultramilenar, você não sabe dizer o que é o antigo e o que é o moderno. Porque as linhas arquitetônicas aqui se enquadram, se harmonizam com o ambiente de tal forma que, obviamente, deixa uma dúvida enorme para mim e para outros, não é dúvida, é certeza, da desordenação e da decadência em alguns aspectos da humanidade em relação ao domínio que civilizações antigas tinham do entendimento do cosmos, do entendimento da divindade, expressa, dentre outros fatores, na própria arquitetura e engenharia. E ainda existe a questão que contraria a egiptologia tradicional da grande possibilidade, que é praticamente certa, das pirâmides serem anteriores à civilização egípcia. Pela teoria atual vigente, elas são, pelo menos a de Quéops, que não aparece aqui, só um pedacinho dela, de 2500 a.C., o reinado do faraó Rufo. Tá? Mas elas são bem mais antigas, são do período antediluviano atlântico. Embora nós tenhamos várias evidências disso, a academia, a ciência de uma forma geral, não considera fatores suficientes para carimbar essa possibilidade como algo real. Então fica valendo, por enquanto, a teoria de que, para eles, uma certeza de que as pirâmides datam de 2500 a.C. Muito bem. Pode passar, por gentileza. Aqui eu tirei essa foto de dentro do ônibus, chegando à região das pirâmides. Aqui uma pracinha até muito bonitinha, beirando o Planalto de Gizé. Tá? Aqui é a face norte da pirâmide, você chega pela face norte, onde em primeiro plano tem a grande pirâmide e a pirâmide de Khafre, lá embaixo em segundo plano. Tá? Pode passar? Não, elas estão longe, é porque elas são muito grandes. A impressão que dá é que elas estão pertinho, mas você anda um bocadinho de uma para outra, não é tão perto. Não, não chega a ser quilômetros, mas de 500 a 800 metros. Tá? Mas não é assim colado, não é perto não. Tá? Aqui... Oi? Como? Não, mais.
bem mais. É como se fosse daqui, acho que até a praia, pouco mais para lá, tá? Dessa pirâmide para outra. Mesma distância, não, um pouquinho mais para a esfinge. Aqui uma foto em primeiro plano da Grande Pirâmide, que foi tirada comigo aqui, para observarmos o tamanho disso. Olha a proporção. E esse pessoal aqui ainda está um pouquinho longe. Pode passar. Aqui dá para ver bem. Tá? Agora, imaginem uma estrutura, como está sendo alardeada aí, uma estrutura subterrânea embaixo disso. É algo, no mínimo, tão colossal como a própria pirâmide. Tá? Aqui dá para observar bem essa entrada. O pessoal sobe uma escadinha aqui, vai... Tudo é aberto. É aberto. Quer dizer, aberto entre aspas, né? A Grande Pirâmide não é sempre que ela abre ao público, não. Tá? Quando ela é aberta, cobra-se o ingresso separado para entrar. Tá? Você tem um ingresso para a visitação do Planalto Todos de Zé e você paga a parte para entrar na Grande Pirâmide quando esta está aberta. Nem sempre ela abre. Tá? Mas quando ela está aberta à visitação, a entrada é aqui. Na ocasião que eu fui, era proibido tirar foto lá dentro. Tem alguns lugares no Egito que isso vai mudando com o tempo. Mas quando é proibido, eles chegam a confiscar a tua máquina se você insistir. E não devolve, não. Pode passar, por favor? Aqui é uma visão já do deserto, tá? Do outro lado do Cairo, já entrando o Saara. Eu fiz questão de tirar essa foto aqui para mostrar algo bem interessante. Que é a Grande Pirâmide, a de Kefren, tá? Voltando a dizer que essa descoberta é baseada no subsolo desta pirâmide, mas, em verdade, existe estrutura no Planalto de Gizé inteiro que cobre as 3 pirâmides, tá? Pode passar. Ai, acho que eu não pus a outra foto aí. Volta à anterior, por favor. Isso. Tem uma foto, acho que eu não coloquei aqui, que dá para... Eu tirei uma quase sobreposta à outra, tá? Onde se nota a mínima diferença angular de uma aresta para outra. As pirâmides parecem que são iguais, mas não são. Elas têm uma diferença angular. O ângulo aqui é diferente desse ângulo. Tá? E essa diferença angular é que denota o tipo de vibração, de radiação que a pirâmide capta e ao mesmo tempo emite. A qualidade da frequência é diferente de uma pirâmide para outra, o que, obviamente, transmite um objetivo de trabalho dentro da pirâmide de cada uma, ou seja, a finalidade é diferente. Tá? Diga, pode perguntar. Sim, também. É um dos simbolismos da pirâmide. Que, em verdade, não é bem simbolismo só. A pirâmide capta vibrações dos pontos cardeais. Em verdade, capta a vibração dos tátuas dos elementos. Tá? Mais especificamente, a pirâmide Kelps. Pode passar, por gentileza. Aqui é no subterrâneo dessa pirâmide. Tá? A esfinge... Hoje em dia, os egiptólogos negam que haja alguma coisa lá embaixo, tá? Mas vocês devem se lembrar, ou já ouviram falar no Edgar Cayce, um médium sensitivo da década de 30, americano, que em um dos seus transes, ele deixou bem claro, inclusive por escrito, que abaixo da pata esquerda da esfinge existe um salão, chamado Sala dos Registros. Foi chamado de Sala ou Salão dos Registros, que conteria conhecimento, informações da Atlântida, conhecimento inclusive a respeito
da tecnologia atlântica e da própria construção das pirâmides. Tá? Claro que a ciência nega isso. Aliás, a ciência hoje em dia nega qualquer estrutura abaixo da esfinge, o que não é verdade. Desde tempos imemoriais, principalmente as atuais sociedades secretas, como a própria Ordem Rosa Cruz, por exemplo, tem um mapeamento do subterrâneo da esfinge. Tá? Talvez tenha das pirâmides também. E o mais interessante é que aqueles, não são pergaminhos, aquelas tabuinhas tibetanas, muitas delas contêm informações sobre as pirâmides. As pirâmides não são mencionadas na Bíblia, mas são mencionadas nas tabuas tibetanas do outro lado do mundo. Pode passar, por favor. Aqui, essa foto foi tirada por conta da esfinge, tá? Ainda falando sobre a esfinge. Pode passar? Pode passar? Observa-se aqui, isso aqui é aquele garoto que já é adulto. Na época, o Borisca já falou sobre isso. Um dos mecanismos de abertura para a entrada na esfinge. Um deles seria esse botão, que para a egiptologia era o que prendia o brinco do lóbulo da orelha da esfinge, mas em verdade parece um mecanismo. Pode passar, por favor? Que acionaria, em tese, alguma entrada para a esfinge. A esfinge toda é proibida a turista. Volta duas, por favor. Mais uma, desculpe. O máximo que você chega perto da esfinge é isso. Daqui para lá, só arqueólogo, só cientista, só quem o governo do Cairo autorizar. Tá? Ela, por si só, já é um sítio arqueológico, o que é, no mínimo, suspeito. Pode passar, por favor. Outra. Pode passar? Isso é o que algumas escolas de mistério têm. E o que se sabe, tá? Uma abertura aqui em cima e tem uma outra abertura no templo que antecede a esfinge, na direção entre as patas da esfinge, que era onde se entrava naquela época, na época antiga, principalmente para as iniciações. As supremas iniciações eram feitas na pirâmide, mas o acesso era para a esfinge e passava-se ali por provas iniciáticas até ter o acesso aos corredores que davam, cada um deles nas 3 pirâmides, em cada uma das pirâmides. Tá? Isso você encontra no conhecimento de sociedades secretas, escolas de mistério e da parte secreta, oculta, esotérica das religiões, principalmente a Igreja Católica. Sabem disso aqui. O governo do Cairo sabe disso aqui? Claro que sabe. Mas ele nega o contrário. Ele nega afirmando o contrário, que isso não existe. Tá. Sala de registro ficaria aqui mais na frente. Tá. Isso é um templo para acesso às iniciações e depois adentrar as pirâmides, cujo acesso era por baixo, porque as pirâmides eram herméticas, eram fechadas, não existia abertura externa em nenhuma das pirâmides. Tá? No seu aspecto original, que elas eram cobertas de oricalco, com um trapézio no ápice de ouro e um cristal na ponta. Você só tinha acesso aos corredores internos da pirâmide por baixo da areia. Tá? Que, na construção original, levando-se em conta que elas são muito mais antigas, ali não era deserto. Até a NASA já falou sobre isso. Que o Mediterrâneo mudou a corrente em aproximadamente 12, 10 mil a.C. e que desertificou grande parte daquela região. Então, as pirâmides e as esfinges não foram construídas em deserto.
Tá? Um detalhe interessante, que hoje em dia é o grande desafio científico no Egito, é o debate entre egiptólogos, arqueólogos e engenheiros. Porque o arqueólogo egiptólogo, ele chega e mostra, por exemplo, uma marreta e um cinzel, era com essas ferramentas que eles faziam os monumentos. Agora, em certas ocasiões, o engenheiro chegava e disse, olha, você me apresenta outra ferramenta porque isso aqui não faz isso. Essa ferramenta que você está me mostrando não faz um obelisco, não faz esse monumento, não faz esse artefato. Me mostra as ferramentas certas, porque essa que você está apresentando. E, com respeito à esfinge, não somente isso, os geólogos, além dos engenheiros, mas principalmente os geólogos, comprovaram na esfinge uma erosão pluvial. E uma erosão pluvial de tal natureza que seriam necessários 1000 anos contínuos de chuva torrencial para a esfinge apresentar a erosão pluvial que ela apresenta. Se você diluir esses 1000 anos de chuvas torrenciais, você vai ter uma idade da esfinge, pelo menos, muito mais antiga do que é aceita hoje. Num terreno bem diferente do que é hoje. Tá? Isso é um dos muitos detalhes que entram no rol das 10 perguntas que aparecem quando você obtém uma resposta, ou pensa que obtém. Pode passar, por gentileza? Aqui um outro ângulo, para a mesma coisa, praticamente. Numa outra abertura no dorso da esfinge. Pode passar? Aqui é interessante, a esfinge coberta praticamente toda de areia no início do século XX. Pode passar. E nessa data, aqui está meio borrado, eu acho que é 1925, parece 15, mas é 25. O nosso amigo está literalmente entrando ou saindo do buraco ali, ó. Hã? Pois é, centenário. Essa foto tem no mínimo 100 anos. Sim, lá no Equipe Sobral. Muito bem, pode passar. Estão vendo o topo da esfinge, essa manchinha aqui? Volta ao slide. É esse buraco que o nosso amigo está entrando ou saindo. Ou seja, eles taparam isso aí, pode passar. Taparam isso aqui. Eles dizem que não tem nada, mas isso aqui foi tapado. E não é só com areia, não. Tem um objeto metálico vedando o coronário da esfinge. Aqui, numa foto mais recente, ela completamente livre da areia. Pode passar, por gentileza. Aqui, uma foto mais antiga. Olha o buraco aqui. Pode passar? E aqui, atualmente, como se encontra. Não foi só terra colocada ali. Foi realmente vedado. Só para quem é especialista, tá? Alguma autoridade poder tirar aquele tampo. Parece. Aqui uma planta de cima, mostrando as estruturas e a geometria da esfinge. Pode passar. Essa aqui consta de um livro da Ordem Rosa Cruz, da AMORC, da década de 50, se não me engano. Tá? A antiga entrada iniciática para as iniciações. Você encontra esse conhecimento, inclusive em palestras da própria AMORC, da Sociedade Brasileira de Obiose, falando sobre isso. Tá? Onde você tem a sala de entrada com as pilastras, que foi o que foi mostrado anteriormente. Foi mostrado praticamente dentro da esfinge, é bem abaixo. Um templo circular, a junção das passagens para as pirâmides e aqui as passagens diretas para as pirâmides.
Todo um processo iniciático se dava aqui para ter acesso às pirâmides, onde, na grande pirâmide de Quéops, existia a iniciação suprema para o faraó, para a grã sacerdotisa e para o aspirante a hierofante. Era a chamada suprema iniciação da grande pirâmide. E tempos mais tardios, tempos depois, entraram aí, não somente na grande pirâmide, mas em outros templos, uma grande iniciação que alguns filósofos gregos participaram, foram autorizados a ter as iniciações dos chamados mistérios de Ísis e mistérios de Osíris. Pode passar, por favor. Mistérios de Ísis e mistérios de Osíris. Tá. Muito bem. Ficava mais ou menos um pouco mais para cá a entrada da pirâmide para as pirâmides pelas patas da esfinge no subterrâneo. O processo iniciático no Antigo Egito era todo no subterrâneo dos templos. Tá? Eu estive ali, não no subterrâneo, claro, mas estive no que restou da grande escola e templo de Heliópolis, tá? Templo de Anu, que era a Harvard da época, onde Moisés se formou. Moisés estudou ali, Akhenaton estudou ali, muita gente boa estudou ali, que beirava as pirâmides, ali no Cairo. Hoje ainda tem o obelisco original, e era ali no subterrâneo do templo que o faraó realizava o ritual anual para a prosperidade do Egito. Ou elas cada um por tempos diferentes? Não, tempos similares. Olha, isso aí tem. Moisés é bem mais recente que a data aceita. A data aceita, que é a que vigora na teoria egiptológica, é de 2.500 a.C. Moisés é 1.400 mais ou menos. Tá? Então, 2.500 a.C. para 1.400 a.C. tem uma diferença grande. Mas provavelmente as pirâmides são de no mínimo 12, 15 mil antes de Cristo. Eu particularmente acredito que é bem mais. Mas aí não tem prova. Muito antes, Moisés estudou, foi preparado e educado para ser faraó. E o faraó no Antigo Egito não era só um chefe de Estado. Ele era considerado divino. Por que o faraó era considerado divino? Porque o faraó, ele era o representante de Horus na terra, que é o terceiro aspecto da trindade egípcia. Tá? E para ser faraó e para ser um sacerdote, eles passavam por processos iniciáticos sérios. Por exemplo, imagine, hoje em dia, vamos comparar por algo que a gente conhece mais ou menos, alguns muito bem, aqui no Brasil. Imagine um pai de santo, ou uma mãe de santo, da boa, que consegue interagir, ou seja, essa pessoa já está bem acima da média do comum no candomblé, tá? Umbanda, dependendo do segmento de Umbanda. Esse interage normalmente com quase todos os orixás. Embora tenha um predominante na cabeça dele da feitura, ele se comunica, vamos dizer assim, com os orixás, quase todos eles. Imagina isso elevado à terceira potência. Era um potencial que um faraó e um sumo sacerdote tinham. Tinha que ter. Ou seja, eles tinham condição de se comunicar diretamente com o outro lado. Essa ideia, Júlio César gostou e levou para Roma.
E quando ele caiu e Augusto assumiu, dando início ao império, ficou estabelecido que os Césares seriam divinos. Mas eles não tinham essa iniciação, esse tipo de contexto, nem de longe, era só de boca. Os faraós não, eles eram reconhecidos pelo povo como deuses vivos. Não é que eles fossem, evidentemente, mas eles tinham um potencial psicomediúnico muito acima da média. Pelo próprio conhecimento que uma civilização como a egípcia, que herdou muita coisa da Atlântida, assim como a Índia e o Tibete, tinham. E que muito se perdeu. Não só se perdeu pelo tempo, mas muito conhecimento se perdeu pelo proposital incêndio da Biblioteca de Alexandria. Ainda tem essa. Pode passar, por favor. Aqui, vamos para a descoberta. Aqui são as imagens divulgadas do radar SAR, o SAR, tá? Do subterrâneo das Esfinges. O radar mostra isso aqui. Em cima dessas imagens, foi feita uma reunião, uma conferência na Itália, para a divulgação desse material e a sua devida apreciação por 2 cientistas. Na verdade, foram 3, mas os 2 foram os pioneiros desse processo e foram quem apresentou isso aqui. Em cima disso, você tem hoje em dia N desenhos, N textos, N considerações especulativas, tá? Porque em verdade não se sabe o que tem ali. O radar evidenciou uma coisa que dentro do meio, quem estuda, quem participa desse processo, sabe que existe estrutura no subterrâneo do Egito inteiro, de todos os templos, não seria diferente nas pirâmides. Agora, o que vem a ser, não se sabe. Em cima disso, repetindo, N especulações, principalmente, que aliás é a moda hoje em dia, infelizmente, especialmente no Brasil, de gente que nunca liu uma linha, como eu já disse em lives anteriores, sobre o Antigo Egito, que fica falando que não sabe. E não é só sobre o Egito, não. Hoje em dia fala-se sobre o que não se sabe à torto e à direito. É o poder que a internet na palma da mão deu a algumas pessoas que nem deveriam fazer isso. Estou imaginando, pelo tamanho das fotos que você mostrou lá em logo, olha o tamanho da pirâmide ali em cima e da estrutura para baixo. Pois é. Está vendo ali em cima? É, não tem como. Não tem como. Não é bem isso, tá? Vou explicar por quê do processo, do caso aqui, científico da coisa. Pode passar, por gentileza. Esse aqui é o mais fidedigno. Aquela outra foto anterior é uma projeção da projeção, ou seja, esticaram a foto para parecer que aquilo ali é imenso. Essa aqui é a foto original. A equipe utilizou um radar de alta frequência para escanear o solo ao redor da Grande Pirâmide. Os dados coletados revelaram um complexo subterrâneo extenso, com túneis, câmaras e grandes salões que podem ter sido usados para rituais ou como uma cidade funcional. Essas 3 linhas aqui já é especulação pura. Tá? Pode passar. Aqui um detalhe maior da captura de radar, tá? Que nessa foto é uma captura de cima. Nas outras fotos é um corte transversal. Essa aqui não, é uma foto de cima, que é a foto original do satélite. Tá? Pode passar? Pois é, vou chegar lá. Você tem como estimar uma profundidade, mas não vai ser certo, tá? Essa é uma outra foto. Essa foto aqui não tem o prolongamento que as outras têm. É o que você sabe. Em cima disso aqui, já disseram que são cilindros ou bobinas de usina energética, elétrica, com os seus respectivos tubos ou tubulações em espiral, amortecedor da COFAP, já disseram de tudo aqui.
Tá? Ou seja, isso aqui pode induzir a alguma definição, sim, mas está longe de ser a definição real. Pode passar, por favor? Esse é o culpado. Esse é o culpado. É um sistema de radar que é relativamente recente para o uso civil, porque isso aí já é de uso militar há muito tempo. Abrindo um parênteses aqui, como eu costumo dizer, e não sou só eu que digo, toda grande tecnologia que é desenvolvida a partir do seu projeto, dos seus desenhos, até o produto final, é de âmbito militar. Tempos depois de que isso aí é divulgado e passado para uso comum, do usuário comum. Tá? Ou seja, a tecnologia de ponta que você pensa ter na palma da mão agora, que você comprou de manhã, em verdade está 25 anos defasado em relação ao que realmente existe. Um exemplo que eu dou é a própria internet. Já existia no final da década de 60, para uso militar. Maquiaram aquilo ali como descoberta e uso dentro do meio universitário, mas não foi. Só na década de 80 é que foi liberada para o público, a internet. No nível ainda aquém do que já existia. Tá? Aqui é a mesma coisa. O que foi descoberto, essas imagens de radar, foi em 2022. Essa é uma tecnologia que já está aí há bem mais tempo, mas que só agora o pessoal tem acesso e é considerada de última geração, que é a tecnologia SAR, SAR, Radar de Abertura Sintética. É usada em vários projetos como monitoramento ambiental, mapeamento topográfico e detecção de mudanças na superfície terrestre. Sabe-se lá por quê? A órbita do satélite que tem um radar, ela passa em cima da latitude onde está o Cairo. E onde está o Cairo, com uma faixa angular norte e outra faixa angular sul, essa faixa geral é onde a maioria das pirâmides no mundo se situam. Então, o satélite dá a volta ao mundo nesta faixa, enviando sinais de radar no planeta inteiro, nessa órbita, e quando passou em cima do Cairo, enviou as imagens de radar. Agora, as imagens de radar têm que vencer 600 quilômetros de altitude, porque esse satélite orbita a Terra na chamada órbita média. Tem a órbita baixa, até 200 quilômetros, onde está a Estação Espacial Internacional, ou seja, uma órbita baixa. Órbita média de 200 a 800 quilômetros de altitude, que é onde está esse satélite e muitos outros, e as órbitas altas, acima de 800 quilômetros, 1.000 quilômetros de altitude, daí para cima. Tá? Ele está nessa órbita, que não é pouca coisa, 600 quilômetros de altitude. O sinal do radar tem que vencer isso tudo, tem que vencer o solo, tem que vencer a atmosfera, o solo, para mapear e mostrar aquelas imagens que a gente viu. Só que tem um porém. O radar, o sinal do radar tem frequências diferenciadas. Para você ter uma penetração do sinal que te dê no que está no subsolo, com maior detalhamento, tá? Maior definição e detalhe, a onda tem baixa penetração. Para você ter uma maior penetração no fundo, mas que você vai perder em definição e detalhe, tá? É uma frequência baixa. Então, uma frequência do sinal, tá? Um comprimento de onda curto, você tem um detalhamento maior, mas uma penetração muito rasa. Uma penetração funda vai exigir um comprimento maior de onda, uma frequência menor, mas você não tem definição em detalhe, que foi o caso das fotos que vocês viram anteriormente. Não dá para discernir nada, porque o sinal foi mais fundo. E que mais fundo foi esse? O primeiro, só 100 e poucos metros. No máximo 200 metros.
Só falando em quilômetros. E abaixo desses suspeitos cilindros estaria uma estrutura maior ainda, a mais de 100 quilômetros de profundidade. Isso, primeiramente, pelo radar, não existe. Segundo, fisicamente, também não é viável, não existe. Que pode ter tido uma estrutura, uma tecnologia, melhor dizendo, que poderia compor uma estrutura subterrânea ali em Gizé, não somente na pirâmide de Khafre, mas na estrutura toda das pirâmides e da esfinge? Sim. Agora, da maneira como é alardeado, não. Pode passar? Inclusive, esse satélite e esse radar ajuda o Brasil já há algum tempo. Satélite com tecnologia SAR permite monitorar o território brasileiro com mais precisão, especialmente na Amazônia. Essa é a página oficial da Agência Espacial Brasileira, que vocês podem lá pesquisar, tem muito mais sobre isso, tá? Sobre a pesquisa na Amazônia com esse mesmo radar. Pode passar. E aproveitando a onda do que foi visto no radar, foi criado a SAR Technology Khafre, que é Khafre Project, Projeto Khafre, tá? Para toda a humanidade. Então, o Khafre, ou Khafre, ou Khafre Research, pesquisa da tecnologia do projeto SAR, tá? O estudo de Conrado Malanga, que é esse cidadão aqui, que são dois cientistas muito bons, muito sérios, da Universidade de Pisa, Itália, e Filippo Biondi, que é o outro lá, de óculos, envolvido em pesquisa de radar e sensoriamento remoto com a Universidade de Strathclyde, na Escócia, ainda não foi revisado por pesquisadores independentes. O grande problema no meio científico é esse. Tá? Só existiu uma conferência em que esse trabalho foi exposto, essa pesquisa por eles foi exposta. Ainda tem mais um na parada que eu vou mostrar. Tá? Só ficou nisso. Eles não apresentaram isso em outros centros científicos. O Conrado Malanga é um cientista, mas é simpatizante da ufologia. O que para o meio acadêmico em geral é um tiro no pé. Então o pessoal já vê uma pesquisa dele, embora séria, com reservas no meio acadêmico geral. Segundo, assim como eles não apresentaram o mesmo trabalho em outros centros acadêmicos, eles não publicaram nada. Esse é o grande X. A nível científico, isso aqui é zero. Então os caras nem olham, acham que é bobagem. O meio científico está desconsiderando essa descoberta, entre aspas. Tá? Por que só houve essa conferência, não foi apresentado em outro centro científico isso, e muito menos publicado. No meio científico, no meio acadêmico em geral, tá? Resumindo, você tem uma ideia. Essa ideia é uma hipótese, tá? Abaixo da tese. Essa hipótese vai se transformar com insistência em uma maior elaboração numa tese. Essa tese, quando ela é muito bem fundamentada, com pesquisas, vira uma teoria. Então o leigo acha, o cara teve uma ideia, teorizou tal, ele tem uma teoria que não tem não. Teoria não é achar nada. Teoria necessita de um fundamento, pesquisa, elaboração de dados. Essa teoria se transforma em fato científico quando ela é comprovada matematicamente e experimentalmente em laboratório. Tá? Repetidas vezes. Aí você tem um fato científico e mesmo sendo só teoria, ele é publicado em revista científica, em periódico, em tratados de universidades, etc. Tá? A revista mais famosa é a Scientific American. O que normalmente se diz? Ah, foi publicado na Scientific American, está valendo. Então, isso não passou nem perto da Scientific American. Então, a nível científico, não tem validade isso aqui.
Deveria ter, porque, em verdade, foi encontrado alguma coisa pelo radar ali. Em verdade, foi confirmada a existência, por radar, de estruturas que já se sabe que existem. Pode passar. Mas, repetindo, não aquelas que estão sendo divulgadas. Aqui as imagens principais, tá? O Conrado Málaga, o Filippo Biondi, tá? E o Armando May, que ele tem trabalhos dentro do Egito muito interessantes, muito sérios, tá? Esses três participaram dessa conferência, tá? Além dos outros integrantes da bancada. Pode passar. Isso aqui é um anúncio da conferência sobre Gizé. Aqui é uma foto do vídeo da conferência. Isso aqui está no YouTube, vocês podem pesquisar, tá? Aqui, inclusive, ó, tem 54 minutos e 47 segundos. Tirei um print ali do momento da conferência. Eles estão aqui na bancada. Foi exatamente nessa situação, nessa ocasião, que eles apresentaram a pesquisa. Pode passar? Na Itália, isso. Tá. Esse aqui é o que está sendo divulgado. Eu, sinceramente, não sei de onde eles tiraram esses cilindros com essas espirais parecendo uma bobina. Isso é uma dedução que, além de carecer de lógica, não corresponde à realidade. Tá? Muita especulação é feita em busca de likes hoje em dia. Hoje em dia vale tudo para like e para dinheiro. Tá? Então existe um grande exagero. Lembrando que, vocês viram as fotos originais, você tira as fotos das pirâmides de longe, como essa aqui, você não diz o tamanho delas. Por isso que eu costumo dizer, e quem vai a esses lugares costuma dizer, existem lugares no mundo, e o Egito não é diferente, que tudo que você vê em foto, em filme, em documentário, em livro, é muito aquém de quando você chega lá. O negócio é estrondoso, inacreditável mesmo. As fotos que eu mostrei para vocês que eu tirei ainda não traduzem quando você está lá vendo o negócio. Porque tem a vibração ainda do local, que não é pouca. Diga, David. Bem definidas as três pirâmides, né, que você até falou que ela existe uma distância, que era uma angulação diferente, né, nos seus topos, e aproveitando essas estruturas, e aí agora saindo do campo, né, do estudo científico, né, não tem nada para provar, você está bem explicando para a gente, e aí existem aquelas teorias, né, do nosso estilo mais privatista, esotérico, que existem estruturas dessas semelhantes em outras orbes. Sim. Onde há comunicação exatamente com antenas, como se fosse uma estrutura de telecomunicações. Eu ia chegar lá. Mas, sim. Não, tudo bem. As pirâmides, dentre outras funções, têm, funcionando como uma rede, uma comunicação com o espaço, com o cosmos. Tanto que já, embora, mais uma vez, a ciência negue, a NASA negue, existem pirâmides em Marte. O Petit mesmo tem apresentado um trabalho muito interessante sobre novas descobertas, com inclusive fotos de pirâmides em Marte, que parecem montes desgastadas, obviamente pelo tempo, pela erosão, mas existem fotos comparativas, por exemplo, da pirâmide do México, tá? Que é a pirâmide do Sol, que tem a mesma base, comprimento da base da grande pirâmide de Quéops, mas é mais baixa e escalonada. Ela, no início do século XX, era coberta pela selva. Você não dizia que aquilo era uma pirâmide. Aquilo ali era um monte. Começaram a tirar tudo, o terreno foi limpo e evidenciou-se uma cidade ali, com 3 grandes pirâmides. A foto é muito parecida com o que os rovers da NASA têm tirado em Marte, de estruturas que podem ser pirâmides. Ou seja, não é só na Terra que tem isso.
e até um processo lógico, que obedece também ao que você sugeriu aí. Pode passar? Diga, Beth. Podem, mas aquilo ali não corresponde à realidade, não é? Isso, volta um slide, por gentileza. Avança mais um. Isso. Repita, por gentileza, o seu apelo. Se você admitir esse absurdo como real, pode até ser, mas não é assim. Eu estou apresentando aqui o que a mídia tem colocado a respeito das imagens de radar. A partir daquelas imagens nada definidas, definiu-se isso aqui. Ou seja, não tem isso aqui que está sendo apresentado na mídia respaldo nenhum. Então não é isso. Eu acho que a mídia até colocou isso como se fossem bobinas, né? É. Como se fossem bobinas de... Isso. Exatamente. Pode ser, pode ser. Mas isso aqui está sendo mostrado com relação à desinformação que está sendo veiculada, dizendo que é isso aqui quando não tem prova nenhuma que seja isso. Tá? Agora, lembram da foto da pirâmide de pertinho? Olha ela aqui, a pirâmide. O cilindro aqui, cada um deles, é maior que a própria pirâmide. Pode passar, por gentileza. Aqui uma outra alusão a uma estrutura subterrânea com salões, que também é uma coisa incomensuravelmente grande, tá? Também carece de lógica, tá? Pode ser que dentro da pirâmide, isso é praticamente certo, que existam, não necessariamente desse jeito aqui, existam outras estruturas ainda não descobertas, como câmaras e corredores na pirâmide de Quéops, existem. Inclusive, ano retrasado foi descoberta uma grande área dentro da pirâmide de Quéops, vazia, não se sabe o que tem lá dentro, é enorme. Ou seja, dentro da pirâmide podem existir câmaras, corredores ainda não descobertos ou ainda não divulgados. Mas essas estruturas subterrâneas, da forma como está sendo apresentado pela mídia, não é nada disso. Pode passar, por favor. Piorou. Tá? Quem fez isso aí imaginou, como o Emmanuel está dizendo, uma obra no metrô. Os egípcios estavam pensando em fazer um metrô, mas esse metrô aí não é horizontal, né? E vai lá para os reinos subterrâneos. Pois é. Então, em cima do que foi apresentado naquela conferência, você tem quase de tudo aqui. Eu não estou dizendo, repito, que não exista nada lá embaixo. Existe, mas está muito longe de ser isso aqui. Inclusive, até os mitos egípcios antigos foram ressaltados como câmaras e cidades subterrâneas que aprisionam, no mito egípcio, os afrites, sendo parte do Amentes, que a gente entende como astral inferior em umbral para o mito egípcio. Com diferenças, evidentemente, mas em essência quase a mesma coisa, o mesmo entendimento. Né? Em cima disso, seres estariam aprisionados ali e que não se deve mexer aqui porque vai libertar os demônios. Eles estão dizendo de tudo com respeito a isso aqui. Mais uma vez, repetindo, pessoas que não leram uma linha sobre Antigo Egito falando bobagem. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, isso foi confundido nessa descoberta. Atribuíram isso aqui à pirâmide de Khafre. Esse é o tal salão que foi descoberto na pirâmide de Quéops.
Isso já tem quase 3 anos. Tá? É um salão que não se sabe o que tem lá dentro. Tá? No mesmo nível da Câmara do Rei, um pouco acima e acima da Grande Galeria. Tá? Aí é que a gente não sabe. Eles normalmente descobrem as coisas e só divulgam tempos depois. Não se tem certeza se é realmente uma descoberta recente ou, o que é mais provável, uma descoberta que só foi divulgada há pouco tempo. Pode passar, por gentileza. Isso aqui é muito interessante, tá? Provando as estruturas que existem ali. Na década de 70, o pesquisador e PhD, Rabino, foi consultor do filme Contato Imediato Terceiro Grau. Eu, particularmente, fiz um curso com ele, da ativação do Merkaba, o JJ Hurtak. Ele descobriu isso aqui, que depois foi atribuído à década de 80, final da década de 80, se não me engano, ao Zahir Wise e equipe, chamada Tumba de Osíris, ou Túmulo de Osíris, que fica a 15 metros, aproximadamente, no subsolo, entre a Esfinge e a pirâmide de Khafre, comprovando que existem estruturas ali embaixo. Isso aqui fica ao lado do passeio dos turistas, mas é um sítio arqueológico que turista não tem acesso. Aliás, como eu costumo dizer, eu já estive num sítio arqueológico lá, turista não tem nada que fazer ali, só vai atrapalhar. Porque são locais perigosíssimos. O trabalho do egiptólogo, ele é hercúleo e tem que ser, pelo lado deles, muito bem valorizado. Porque não é brincadeira. Um sítio arqueológico, principalmente no Egito, impõe perigos, inclusive risco de morte. Eles costumam contratar o pessoal da região, os locais, os nativos, que conhecem aquilo ali, eles entram primeiro para saber o que tem ali de escorpião, de aranha, de cobra, etc. e tal, porque tem. Você está arriscado. Eu mesmo, quando estive ali visitando uma tumba, ao sair, veio um escorpião, saiu do nada de dentro da areia, veio para cima de mim, eu chutei, foi parar no pé da moça que estava atrás, e o soldado, que é lá a gente recebe escolta, deu um pisão no escorpião. Eu tenho, inclusive, a foto do bichinho ali esmagadinho, tadinho. Né? Mas ali, área turística. O escorpião saiu da areia para cima da gente. É daqueles bem peçonhentos, aqueles cor de areia pequenininhos, que são os piores. Tá? Então você vai entrar num buraco desses, de sítio arqueológico, tem risco de desmoronamento, são buracos apertados com ar viciado, quente pra caramba, fora os gases, ou seja, tem de tudo ali. Então o turista não tem nada que fazer ali. É um motivo de preocupação para os cientistas e funcionários ali, daquele sítio arqueológico. E esse aqui é um deles. Tá? Antes de a gente entrar nisso aqui, por gentileza, volta os 3 slides para mim. Mais um. Parou aí. Essa estrutura que dizem ter aqui embaixo, imagine, para construir isso aí, a retirada de material. E onde foi parar esse material? O ambiente de trabalho ali dentro, ou de simples pesquisa para quem quer entrar ali, ou, como você sugeriu, as pessoas descerem e subirem por caminhos teóricos e espirais. Olha a temperatura lá embaixo, olha o tipo de ar lá embaixo. Ou seja, isso inviabiliza. É outro detalhe que inviabiliza. Tá? Repetindo, existem estruturas ali, mas não são essas. Pode passar, por gentileza. Volta aquele slide lá. Isso. Essa é a entrada para o Poço de Osíris.
lembrando, 15 metros abaixo, entre a esfinge e a pirâmide Khafre, que é a que fica atrás da esfinge. Pode passar. Aqui uma planta. Todas as câmaras e corredores até chegar aqui, ó, no sarcófago de Osíris, que é bem maior que as dimensões de um corpo humano. Ou seja, o que os caras puseram lá dentro ou que intenção era essa, não se sabe. Tá? Então você passa por isso tudo aqui até chegar lá embaixo. E é um local que tem água. Quando as pirâmides foram construídas, o Rio Nilo foi canalizado para lá. Só não se sabe se essa água é de lençol freático ou vem do Nilo de algum lugar, por algum lugar. E é uma água limpa, água limpíssima. Pode passar, por favor? Aqui, ó. Entre a esfinge e a pirâmide Khafre, do meio, fica a entrada da tumba de Osíris. Que é essa aqui. Não sei se vocês conseguem ver o retângulo rachurado, que é a entrada externa que eu mostrei para vocês naquele slide. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tem outras câmaras aqui, com outros sarcófagos, um poço que vai dar direto. Isso existe. Isso é um sítio arqueológico. Pode passar. Aquela foto que eu mostrei foi dessa entrada aí. Eu vou mostrar outras fotos. Aqui é a foto para chegar no fundo do poço, literalmente. Isso é lá dentro já. Pode passar outra. Tá? Esse aqui é um dos sarcófagos de uma das câmaras, muito parecido com os sarcófagos dos touros, ou sabe-se lá o que puseram ali, em Saqqara, laje de N toneladas, sarcófago além das dimensões humanas. Essa é a escadinha que desce para o poço. Uma queda aí é fatal. E é o fundo do poço, com água. Aqui os arriauás e um outro pesquisador, o outro egiptólogo. Os arriauás é baixinho. Esse aqui tem 1,82 m mais ou menos. Olha onde bate a água aqui, acima do joelho. Não se sabe se essa água do fundo, repito, veio do Nilo ou de um lençol freático ali. O fato é que existe. Pode passar. Se existe isso aí, existe alguma coisa embaixo das pirâmides também, porque é muito perto. Essa é a entrada para a tumba de Osíris, para essas fotos todas que eu mostrei para vocês. Tá? E a pirâmide ao fundo. Pode passar? Edgar Cayce, a imagem dele, sobre a sala dos registros, que no início da nossa exposição eu mencionei a vocês. Tá? Tá resolvendo o mistério da sala dos registros e da conexão da esfinge usando os textos antigos egípcios de astronomia e as leituras de Edgar Cayce. Esse é um livro, Edgar Cayce and the Hall of Records. Pode passar? E, pelo que a gente conhece de como está o mundo, é mais ou menos isso que direciona todos os setores, inclusive o científico. 80% da verba ou mais que o meio científico recebe é para pesquisa de arma e não para o bem-estar da humanidade. Então o cientista até quer alguma coisa legal, mas, assim como outros segmentos, também cumpre uma agenda política obscura. Pode passar. Aqui a pirâmide, como eu citei, a pirâmide do Sol, Tentihuacan, Azteca, mesmo lado da base da grande pirâmide Quéops, que é a mais alta. Pode passar? Aqui um exemplo do Saibaba-Bahram, que faz parte de épicos hindus, e são tabuinhas indo-tibetanas. São tabuinhas como essas que contêm informações sobre as pirâmides. Isso lá no Tibete, no norte da Índia. Já sabiam.
porque eles também eram herdeiros da Atlântida. Pode passar? Isso aqui é uma alusão à Atlântida, de como era a pirâmide, muito maior que a pirâmide de Quéops, como era na Atlântida. Pode passar? Mais um cenário hipotético da Atlântida. Pode passar? E aqui pode passar? Fechou? Passa mais um, vê se passa mais um. Isso. São os meus dados, quem quiser. Encerro aqui a exposição. Agradeço muitíssimo a presença e participação de todos. Muito obrigado. Estou à disposição para as perguntas. Quando as pessoas constroem uma pirâmide para ele, lá na sua sala tem até um. Tem. Aquilo funciona? Funciona. É na mesma proporção da pirâmide? Tem que estar na mesma proporção. Para funcionar direitinho dentro das premissas que uma pirâmide exige, ela precisa estar nas proporções da pirâmide Quéops, orientada norte, sul, leste, oeste, geográfico. Tem uma diferença do magnético para o geográfico. E tem um fio terra. Ali, no caso, lá no Pilar de Hermes, nós temos uma pirâmide onde a pessoa entra embaixo, senta numa cadeira. Ela é uma armação de cobre. Ela está exatamente nas dimensões de Quéops, orientada norte-sul, geográfico, que eu mesmo orientei. Tem uma diferença de 40 graus angulares aproximadamente. E tem fio terra. Aliás, ela tem dois. Tem o fio terra da própria estrutura de madeira que suporta a pirâmide. Tá? Você tem uma pirâmide em casa nessas condições, põe um suportezinho de madeira, ou então coloca ela em cima de uma placa de madeira. Pronto, já é um fio terra. E ela tem a simulação da antipirâmide, que é uma pirâmide de cristal nas mesmas proporções, presa por um fio de cobre a partir do ápice, com um giro de 45. Porque toda pirâmide gera etericamente uma antipirâmide. Para baixo. A ponta para... É um tetraedro. Exatamente. Toda pirâmide gera uma antipirâmide. Ou tem um giro, que cada face absorve um tato de um elemento. Você tem um giro energético dos 4 elementos ali de forma horária, e a antipirâmide faz a mesma coisa de forma anti-horária, como se fosse hélice de ventilador. É aí que surge a suástica. No sentido verdadeiro. Verdadeiro. O que foi usado foi a da antipirâmide, só. Capta não só do alto como o ápice da pirâmide, ela tem uma espiral para cima e tem uma espiral para baixo. É porque eu... Quer constatar isso? Pega um pêndulo, coloca mais ou menos o dedo acima do ápice da pirâmide. O pêndulo vai começar a girar. Aí você dobra a altura da pirâmide. Coloca o pêndulo nessa outra posição. O pêndulo para de girar e começa a girar ao contrário. E assim sucessivamente. Teve um livro, há muito tempo atrás, não sei se você ouviu falar, em Caminhada de Atlantis. Sim. De uma professora da PUC. Lembra disso? Vagamente, mas esse livro livro sumiu, não sei se ainda consigo achar. E havia uma teoria na época de que a coisa não era do alto, mas sim do centro da Terra. Não, começa lá embaixo para chegar lá em cima. Porque a pirâmide, por exemplo, como outros monumentos e templos pelo mundo, foram construídos em pontos de força de cruzamentos meridianos. Existem pontos de força muito poderosos
tá? Que se conectam diretamente com a Kundalini do planeta, Kundalini da Terra. São 7 pontos ao longo do planeta. Um deles está aqui no Brasil. O outro está onde a pirâmide foi construída, no Cairo. Nós temos também ali em Yucatán, nós temos em Sintra, Portugal, e outros lugares do mundo. Tá? Existem N pontos, mas existem esses 7 principais, tá? Que se conectam diretamente com reinos subterrâneos e com a Kundalini do planeta. Por isso que nesses locais tem algo muito especial ali. A grande pirâmide está em cima de um. Os caras sabiam o que estavam fazendo. A região centro-oeste ali também do Brasil, também há quem diga que é uma energia diferente. O ponto focal ali é a Serra do Arrancador. Isso mesmo. Eu já estive lá. É muito interessante. É interessante, só não, é o conhecimento para a próxima etapa do planeta. Primeiro, resgatar muito do conhecimento antigo e continuar daí para frente. Porque as bases científicas, os princípios, elas são os mesmos. O que você tem, paciência, é ampliar as possibilidades. A questão é que a humanidade e todos os segmentos, inclusive o científico, mergulharam muito no aspecto materialista. Só isso. Materialista não no sentido como a maioria entende. Porque estamos na matéria, precisamos da matéria. Tá? Mas não podemos viver só para a matéria. Essa é a questão. Querem comprovações materiais de coisas que nem sempre são somente materiais. Se você resumir, qual o grande problema da humanidade hoje, a meu ver? Deus é um meio para você conseguir matéria. As coisas. Quando, na verdade, a matéria e as coisas são um meio para chegar a Deus. Tudo invertido. Né? Foi Deus que me deu esse carro. Foi Deus que me deu essa casa. Foi Deus que me deu isso. Ou seja, Deus é um meio para você satisfazer a sua necessidade material. Supermercado. Ou o que você tem à sua disposição e de ambição material não deveria ser um meio de se chegar ao divino? Porque, como disse Chico Xavier, como disse Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. O telefone está aqui. Tem um que toca de lá para cá, mas é você aqui que atende. O que está se fazendo? Está se ligando para lá, porque eu quero um carro novo. Aí complica. É terrível, né? Deus tem que fazer. Aí complica. Aí depois não aguenta o tranco, porque a lei da compensação, a lei do retorno existe e é implacável. Uma hora acontece. Não, já que você falou, a gente ainda está com um tempinho, e se você falou sobre a Atlântida, né? E eu lembro que uma das primeiras vezes que o Paulo veio no Japort, ainda na Casa Antiga, que você falou sobre as 7 raças, sub-raças, eu acho que foi uma das primeiras... Sim, foi. E assim... Lá no presencial e no presencial, durante aquele período. Oi? Não tinha gravação, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E aí, né, se você ainda puder falar um pouquinho sobre essa questão desse ponto de ligação, né, da Atlântida, como desembocou isso no Antigo Egito, né, e eu acho que tudo começou também um pouquinho antes, que foi Lemúria, né? Eu sei que não dá para falar muito sobre isso, que isso também é muito profundo, muito extenso, mas só para tentar fazer um pouquinho essa correlação, né, de Lemúria, Atlântida, e como aquilo desembocou no que mais recente, entre aspas, né, para a gente é uma coisa antiga, o próprio Egito, né, ou seja, são períodos de tempo muito antigos e muito extensos. O planeta, ele é um ser vivo. Então a configuração dos continentes era bem diferente há muito tempo atrás, de 400 mil anos atrás para trás.
Tá? Exato. Ou seja, muito do que hoje está debaixo d'água já esteve acima d'água e vice-versa. Tá? O desenho dos continentes era diferente do que é hoje e será diferente daqui a algum tempo também do que é hoje. Tá? Nesse processo, resumindo, de evolução das raças, tivemos, a partir da Lemúria, o desenvolvimento da quarta raça raiz ou raça Atlântica, que se estabeleceu no grande continente Atlântico, que ia do Planalto Central do Brasil, atravessava o Atlântico, atravessava o Mediterrâneo, que não era mar naquela época, indo até o que é hoje Meseta do Pamir, noroeste da Índia. Com o passar do tempo, questões geológicas naturais foram mudando a face do planeta e os cataclismos aconteceram, como sempre aconteceram, como acontecem hoje e continuarão a acontecer, porque o planeta é um ser vivo, ele de vez em quando se espreguiça, se coça, etc. e tal. E, para nós, pulgas sobre o planeta são catástrofes naturais. Né? Então, dentro dessas catástrofes, tivemos esse continente se partindo em três: Ruta, Dátia e Poseidones, que é a Poseidones de Platão, que ficou conhecida como Atlântida, que em verdade foi o último terço do grande continente. Tá? E esse continente, ele recebe, né, a atenção de Platão para escrever Timeu e Crítias sobre o continente, além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, bem no Oceano Atlântico, que já era a configuração dos continentes bem diferente da Atlântida original. Obviamente que de um período em diante do desenvolvimento atlântico houve uma queda, uma procura extremada pelo materialismo que quase destruiu o planeta 2 vezes. Estiveram em guerra total no planeta. Mas isso aí a gente não acha. Depois de tanto tempo, com muitas evidências debaixo dos oceanos, tá? Realmente vai se achar muito pouco, quase nada. E o que se encontra, que são monumentos de cidadelas antigas, que são desse período aí, do final da Atlântida, a ciência nega. Muito bem. A gente vai ver até quando vai isso. Muita coisa já está sendo mudada. Então, nesse processo, tá, que gerou uma conjugação de elementos, uma questão do mau uso do conhecimento que os atlânticos tinham. A partir daí surgiu o ocultismo, surgiu o esoterismo. Conhecimentos que eram naturais ficaram velados a poucos, e é assim até hoje. Tá? A necessidade da vinda de avatares, grandes seres que incorporavam o espírito da verdade, em que houve uma época que o planeta não precisava disso. As pessoas eram almas preparadas para receber direto da fonte o que precisavam. E ali estavam seres que incorporavam o espírito da verdade. Onde você encontra nas escrituras, e houve um período que os deuses e os anjos conviveram com os homens. É esse período aí. Que dá origem aos mitos das civilizações antigas, que narram sob um aspecto até mesmo lúdico, fatos muito remotos, de seres que já estiveram aqui, que hoje são considerados seres mitológicos, mitos, folclores, etc., que é um entendimento errôneo do que realmente existiu. Muito bem. Somando-se a isso, você tem uma conjugação de fatores que, segundo dizem, se associou à queda de um asteroide ou um cometa no Oceano Atlântico, que originou o dilúvio. Uma coisa que, em verdade, foi programada. Tá? Porque havia necessidade de exterminar os Nephilim, ou os gigantes. E, obviamente, se, dentro de uma ótica científica, seres que comandam determinados processos têm conhecimento de um astro que está em rota de colisão, ele avisa, constrói uma arca aí porque a água vai subir. Mas, senhor, como assim? Não interessa, faz o que eu estou mandando, você não vai entender o que é um asteroide para bater. Então, e você observa 250 relatos do dilúvio no mundo inteiro, em todas as civilizações. Aí levanta-se uma questão, foi uma arca só? Foi uma arca só? Mas
um elemento que origina N perguntas. Só se aprofunda o mistério. Não. Arca de Noé. É a Arca de Noé. Então, você observa que é muito natural que determinados pontos do mundo, uma vez que o conhecimento Atlante abarcou o mundo inteiro, você vê alguns monumentos espalhados pelo mundo que obedecem a um desenho arquitetônico, uma funcionalidade praticamente idêntica, estão separados pelos continentes, com civilizações que têm a sua própria cara e dão a sua própria interpretação sobre sua ancestralidade muito mais remota. Então, obviamente, determinados pontos do mundo serviram de válvula de escape para sábios, cientistas e sacerdotes da Atlântida que continuariam seu legado nesses locais. Um deles foi o Egito. Tanto que, qual era a ordem dentro da nobreza e da linhagem faraônica? Não se misturar com o povo. Não se misturar com o povo. Manter a linhagem dentro das suas casas. Se você observar as pinturas no Antigo Egito, os relevos, etc., aquela cor vermelha da pele, você vê que eles eram retratados com cor de tijolo, né? É um vermelho diferente do índio, é um vermelho diferente do moreno ariano, se assemelha muito ao índio norte-americano. Ou seja, esse tom é relativo à última sub-raça atlântica, que foi a raça vermelha. Você vê também uma outra sub-raça anterior na Atlântida, chamada raça azul, e determinadas divindades são representadas tanto na Índia como no Egito na cor ou azul ou verde. Shiva é azul, Osíris é verde. Nada disso, obviamente, é comprovado, mas são tradições para lá de milenares que algumas escolas de mistério hoje em dia ainda mantêm nos seus estudos e nos seus processos iniciáticos, reproduzindo o que já foi. Ou seja, o antigo é bem diferente de ser velho. São elementos atemporais cósmicos que estão presentes em qualquer época. Certo. Muito bom. Bom, só um pouquinho do que eu aprendi lá atrás, nos estudos que eu andei fazendo, inclusive com alguma ajuda. Alguma ajuda. Quando eu comecei a despertar, é engraçado, a gente estava conversando ali fora, eu sempre tive um carinho muito grande com a história do Egito. Né? Quando eu ministrava em pré-vestibulares, eu falava muito do Egito. Isso sempre me encantou. Então, eu fiz uns estudos no Ramatiz, acompanhei muitas palestras do Tony Roberts. Ele é maravilhoso. E eu tenho para mais de 60 palestras dele. E de vez em quando eu estou voltando a essas palestras, né? Inclusive umas coisas que nós vimos antes de 2019 aconteceram. E uma delas foi o C, aí, o CO da internet, nós não pode falar o nome, né? Quando surgiu essa doença, eu já ouvi, aí eu fui lá nas palestras, a playlist que eu fiz de palestras, e ele estava lá. E o Tony Roberts disse, espero que sobrevivamos ao que está vindo por aí, em torno de 2019 em diante. E ela estava lá. Bom, eu aprendi que no mundo inteiro existem pirâmides, inclusive submersas. Uhum. E todas elas pulsam. Todas elas pulsam. Inclusive tem uma que estava para emergir
foi dado o sinal que ela iria emergir, que é a Poseidonis. E nós, todos os médios, iriam sentir. Né? Isso foi dito numa palestra. E essa ligação do ser humano, que ser humano, mas eu me vejo como uma experiência. Né? Alguma coisa que, será que isso aí vai dar certo? Espera aí, vamos colocar mais um pozinho aqui, mais um pozinho ali. Nós somos uma experiência, não é? Então, eu acredito que nós temos essas pirâmides, elas estão plantadas aqui com um propósito, mas que nós acabamos tendo uma ligação com elas muito forte. Tanto que eu, quando jovem, adolescente, é o inferno, né? Eu tinha mania de colecionar pirâmides. Depois de uma certa idade que eu fui perceber o perigo que é ter uma pirâmide de cristal, principalmente no meu corpo, porque o cristal, ele puxa e joga. Você, para usar um cristal no corpo, você tem que estar muito bem, muito equilibrado. Tá? Porque se você não estiver bem, você fica muito mal, porque o cristal joga aquela energia negativa. Não, cristal... Sim, mas você tem que estar muito bem para usar o cristal. E eu tinha muitas pirâmides de cristal. Né? E eu dei uma parada. Então, nós acabamos tendo uma ligação muito grande com isso. Então, eu acho que esse pulsar, ele está em nós também. Nós fazemos parte disso. Agora, com relação que existe algo grandioso embaixo ali, daquele Egito, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Eu estive no subterrâneo no templo de Dendera. É um corredor que não é um corredor em T, comprido, de teto de pé direito muito baixo. Não tem como você abrir os braços, é claustrofóbico. Sim. Tudo colado em relevo. Quando você chega ali no T, um corredor para um lado, um corredor para o outro, o extremo do corredor da esquerda, onde estão os relevos das lâmpadas, aquelas lâmpadas enormes. Até tirei foto comigo ali. Eu tive contato. Só um instante, desculpe. O fiscal, o guia, eu lembro que o guia também tem um fiscal no pé dele. O guia explicou, foi aqui que os egípcios esconderam o tesouro de Cleópatra para os romanos não levarem. Vê a importância do subterrâneo dos templos em todos os sentidos. Perdão, continue. Mas isso foi inspirado em quê? Quem começou com isso? Porque a nossa civilização greco-romana, ela vem trazendo tudo isso, né? As obras, Mas essas passagens greco-romanas, elas tinham um objetivo, até principalmente para fuga, né? Eles viviam em guerras. O objetivo era outro. Aqui, a pirâmide de Saqqara escalonada, e não. O subterrâneo do complexo de Saqqara são 80 quilômetros de corredores e câmaras. Isso embaixo. 80 quilômetros. 80 quilômetros. Somando tudo, Petrópolis. somando o comprimento dos corredores, câmaras, etc., embaixo, 80 quilômetros de túneis e câmaras. É uma Rio Petrópolis. Em linha reta. Tem muito mistério, muito mistério ainda. Né? E, curiosamente, 80 quilômetros é a distância que separa Gizé,
de Saqqara. Curiosamente. Sabe-se lá se tem alguma ligação entre os dois complexos, ali embaixo? Provavelmente. Provavelmente. No Brasil tem O muito. Egito é tudo mega? No Brasil tem muito subterrâneo, né? São Tomé das Letras, lá tem um. No Brasil tem o caminho de Piabiru, É, que vai lá do Paraná ao Machu Picchu. É. A Machu Picchu. então, Tem muita coisa para ser descoberta aqui. E você não falou das pirâmides do Amazonas, né? Ah, sim, na Amazônia tem. Mas ali não Tem dá para pirâmide. usar Não. árvore, né? Dá, mas só que eles não divulgam, não abrem. Vamos terminar. Vou terminar? Ficar aqui do lado do Paulo. Já agradecendo. Então, pessoal, recomendo que os vídeos no canal do YouTube do Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes tem muito material. Já tem alguns anos, né, esse canal, né? Tem um tempinho já. Então eu já assisti muitos vídeos e temas inesgotáveis, então fiquem à vontade quando tiverem tempo assistir as palestras do Paulo. E deixa eu só ver o pessoal da internet, Paulo. Sim. Muitos agradecimentos aqui. Nossa querida Evandréia, Cláudia Portela, Marcos Correia, que escreveu bastante coisa, né? Só elogios, mostrando a importância de você, a sua importância, Paulo, dentro do mundo desse. Correia é um irmão suspeito. Isso. Fala aí. Então ele escreveu muitas coisas legais aqui, né? Do seu trabalho, como é importante nessa divulgação de todo esse estudo do Egito, das civilizações antigas. A nossa também sempre presente Marília, a Malena também, Barros. Olha, então, só agradecimentos e enaltecimentos para você, Paulo. Então, mais uma vez, agradeço a presença do Paulo, de todos vocês, da internet. Nos vemos daqui a 2 semanas num novo tema, com um novo convidado, que vamos divulgar em breve. Emanuel, quer falar alguma coisa? E agradecer ao Paulo, mais uma vez, um pouco. Obrigado. Então, nos vemos no próximo GEPOT. Uma boa noite, namastê, shalom. Boa noite. E como diziam os egípcios, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Muito obrigado. Saudações. Andamos mais um pouco. Mais um pouquinho, mais um degrauzinho. Sim.